11 Twitch Pop capítulo 41 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. A amargura era tão forte que ele nem conseguia pensar direito. Sua mente estava entorpecida e sua visão embaçada. A coisa estava atrás dele. Ele sabia que estava muito perto. E, sabendo que comia as cabeças das vítimas, essa era a pior situação possível. Vamos esperar que isso funcione. Ele sabia que mover as mãos poderia fazer com que a criatura atacasse. Então, em vez de correr esse risco, ele começou a entoar hinos para criar um halo de luz atrás de sua cabeça na esperança de forçar a criatura a recuar. Quando ele começou a cantar, um halo branco dourado brilhante apareceu atrás de sua cabeça. Foi intenso e poderoso o suficiente para iluminar toda a caverna. E assim que o movimento aconteceu, um guincho alto reverberou nos ouvidos de Sylvester. Mas ele não se concentrou nisso porque estava ocupado pensando em um hino e cantando em voz alta. Solis, o criador da magia. Salve-me de um destino tão trágico. Solis, o vencedor da escuridão. Empreste sua força contra essa loucura. Eu convoco sua luz para esta luta. Pronto para dar tudo o que tenho. Abençoe-me aqui, para que eu fique brilhante. Eu serei sua espada e cajado esta noite. Urei. Os gritos da criatura tornaram-se aparentes atrás dele. Foi o efeito de seu hino. Mas isso não foi o suficiente, pois ele notou que os hinos não machucavam a criatura. Mesmo agora, a caverna parecia bastante escura, então ele ergueu as duas mãos e usou todo o seu domínio do Solarium para produzir a magia de luz mais intensa que já teve e encheu os arredores com luz até a borda. Ele se virou e apontou para a criatura. No entanto, seu coração falhou algumas batidas quando ele finalmente colocou os olhos nele. Era preto como a própria escuridão e tinha 3 olhos vermelhos brilhantes, a boca parecendo incompleta enquanto sua pele negra era rasgada em trechos, revelando uma sugestão de seus dentes afiados brancos como sangue. Sua pele era feita de uma substância desconhecida. Ele notou que era como um líquido, correndo pelo corpo em pequenas ondas. A forma da coisa era semelhante a uma esfera, mas com 8 longas pernas de aranha, cada uma com uma ponta metálica pontiaguda. Era algo que induziria pesadelos nos próximos anos. Mas ele não teve tempo para pensar sobre isso quando a adrenalina o empurrou. Arg! Sylvester sentiu que a criatura estava tentando lutar contra sua luz com raiva, empurrando para ele mesmo com seus guinchos. Ele não ficou muito chocado com isso, no entanto. Se até mesmo um arcebispo não poderia derrotá-lo, o que eu sou? Ele olhou para Sir Doloren. Você pode andar? Sir Doloren tentou se levantar, mas não conseguiu e caiu para trás. Suas pernas estavam muito machucadas com os buracos. Eu não acho que posso. Tudo bem, você pode usar pelo menos uma perna para se arrastar. Só não surte quando sentir um puxão repentino de sua coleira. Vou arrastá-lo comigo sob a proteção desta luz. Continue empurrando com sua perna boa. Sylvester então sussurrou para o assustado Mirage em seu ombro em voz baixa. Você sabe o que fazer, Shonky. Eu sei que você é um menino poderoso. Shonky rapidamente saltou de seu ombro, pegou a gola de Sir Doloren e começou a puxá-la para trás de Sylvester. O objetivo era fazer com que Sylvester usasse a magia como escudo, pois eles recuariam cuidadosamente em direção à saída. Ah! Já me sinto tão exausta. Não ter sol na minha cabeça esgota o Solarium muito rápido. Mas essa maldita coisa é muito poderosa. Sylvester estava encharcado de suor frio enquanto tentava manter a coisa sob controle. Estava se contorcendo de raiva, querendo devorar o garotinho que ousou irritá-lo com a luz forte. Sentia dor também, como se sua pele estivesse queimando lentamente. Bam! Ponto de exclamação. Ele tentou atingir a luz com toda a sua força, mas Sylvester continuou a cantar e usou as mãos para engrossar a magia da luz e usá-la como um escudo. Preciso conservar minha energia. Deve haver uma maneira de transformar a luz em um escudo rígido completo, em vez de uma tocha. A inovação acontece em tempos de guerra. Como resultado, muitas coisas novas são descobertas que definem a próxima era.
Esta batalha foi semelhante para Sylvester, pois ele foi forçado a descobrir a extensão de sua magia de luz. Até agora, ele nunca teve a oportunidade de usar sua magia de luz para lutar ou treinar porque era inútil para as pessoas. Agora, ele poderia fazer tudo e tentar transformar a luz em objetos de destruição, como naquela noite quando ele era um bebê. Garantindo que Mirage ainda estava arrastando Sir Doloren, ele arriscou parar sua mão direita e emular o que costuma fazer com o elemento terra. Para o elemento terra, tratava-se de usar a matéria ao seu redor a seu favor. Pode-se transformá-lo em uma parede, pontas ou até mesmo projéteis. Ele desejava fazer o mesmo e usar a mão livre para moldar a luz do alho e a outra mão em um escudo rígido semelhante a vidro. Vamos, desista. Ele acenou frustrantemente com a mão direita para fazer um escudo. Não só isso, ele xingou porque o caminho de volta parecia muito mais longo agora. Urá! A criatura intensificou seus ataques, sentindo uma diminuição na luz. Bateu-se de novo e de novo como um touro enlouquecedor. Sim. Assim. Finalmente, depois de alguns minutos, ele sentiu a luz se solidificar um pouco e se curvar ao seu redor em um arco. Sem parar, eles continuaram dobrando, tentando encontrar o melhor equilíbrio entre a quantidade de solarium necessária e o ângulo de dobra. Craque! Ponto de exclamação. Escudo que ele estava fazendo de repente se partiu com um estalo. Porra! Ele rapidamente criou outro e repetiu o teste cuidadosamente. Mas então, depois do que pareceu uma eternidade, ele notou algo estranho acontecendo com seu próprio corpo. Suas mãos pareciam mais finas como se o sangue estivesse sendo drenado delas, e agora todas as veias estavam saltando. Então, em outro olhar, parecia que todo o seu corpo havia emagrecido, tornando-se aparente com a sensação de tontura e aumento da exaustão a cada passo. Trabalho. Caramba! Ele não conseguia nem enxugar o suor do rosto enquanto caminhava de volta enquanto encarava a criatura. Sir Doloren fez o possível para se esforçar, ignorando o estranho puxão invisível em seu colarinho. Ele também percebeu as mudanças acontecendo com Sylvester, o que doeu em seu coração. Você vai morrer de deficiência de solarium. Deixe-me salve-se. Você é o favorecido de Deus, o futuro da fé. O mundo. Você não pode morrer aqui. Arg. Sylvester caiu de joelhos abruptamente, sentindo muita fraqueza nas pernas. Até respirar tornou-se difícil para ele. Uau! A criatura viu uma oportunidade e tentou atacar. Seus guinchos lembravam a palavra morrer. Sua perna afunilada chegava apenas a 30 centímetros de distância de Sylvester. Sentindo o perigo, Sylvester levantou novamente a outra mão e usou a magia da luz ao máximo, afastando-a. O poderoso Senhor, canta que o seu bardo. Nesta caverna escura, me dê forças para ser corajoso. Sir Doloren, cheguei até aqui. Seria uma pena deixá-lo para trás agora. Ele argumentou e tentou criar o escudo novamente. Sir Doloren tentou arrastar-se para Sylvester e usou seu braço bom para o ombro direito. Ouça-me. Eu te peço. Você vai morrer se continuar usando magia para salvar nós dois. Você não pode. Mas eu vejo. Seu rosto é apenas ossos. Você está morrendo. Este não é o lugar ou a hora para o seu fim. Você pode um dia se tornar o Mago Supremo. O pico de todos. Sylvester amaldiçoou quando não conseguiu fazer o escudo novamente. Claro, posso. Mas qual é o sentido se você e mamãe não estão lá para ver isso acontecer? Você cuidou de mim desde que eu tinha 1 mês de idade. Passei tanto tempo com você, mais do que com minha mãe. Então não me venha com essa besteira e comece a se arrastar. Ele não se importava mais com a linguagem. Ele estava frustrado e com raiva de Sir Doloren por ter vindo aqui. Ele também tinha que continuar cantando. Ele estava se transformando em pele e ossos. Ele não se importava, pois a magia de cura poderia curar isso mais tarde. Sim. Ele viu um escudo semiesférico semelhante a vidro grosso aparecer na frente dele, parando a criatura. Mesmo assim, uma rachadura aparecia toda vez que a criatura batia nela. Então tudo o que ele tinha que focar agora era reforçá-lo. Filho. Olhe para mim. Sir Doloren expressou monotonamente. Sylvester deu uma olhada.
O homem parecia pálido como a luz que estava criando. Ele estava morrendo também. Filho, deixe-me fazer isso. Perdi muito sangue. Ele me esfaqueou e me infectou também. Talvez eu nem sobreviva a esse trecho. Você não pode morrer inutilmente. Estou chamando você de filho. Por favor, ouça-me, vá. Vou usar o que resta da minha magia para lhe dar segundos, se puder. Isso é ruim. Eu não posso deixá-lo morrer agora, não quando estamos tão perto da saída. Não quando arrisquei tudo. Não, eu não vou morrer. E você também deve viver, velho. Você deve viver por seu filho, aquele sobre o qual você fica divagando todos os dias, que é tão velho quanto eu. E por sua esposa esperando por você. Você deve viver e tirar longas férias para vê-los. Sylvester não olhou para trás para assegurar-se de que não se emocionasse com o suplicante rosto moribundo de Sir Doloren. Não houve mais resposta, então Sylvester colocou todo o foco no escudo. Enquanto ele conseguir, ele será capaz de conservar sua magia e fazer um pequeno escudo apenas para os três. Seria o suficiente para alcançar a saída. Eles estão mortos. Sylvester olhou para trás enquanto seu coração saltava, sentindo que algo havia acontecido com eles. Mas ele encontrou Mirage e o homem tão bem quanto um momento atrás. Quem? Minha esposa e filho, eles estão mortos. Twitch Pop capítulo 42 era uma revelação muito grande que não fazia sentido para Sylvester. Mesmo assim, as várias lembranças de Sir Doloren falando apaixonadamente sobre sua família voltaram à sua mente. O quê? Você ficou senil? Sir Doloren olhou-o firmemente nos olhos e respondeu. Eles morreram há 7 anos quando você tinha apenas 1 ano de idade. Morreram em um tumulto entre facções de 2 homens que desejavam se tornar o chefe da cidade, queimados vivos enquanto dormiam em casa. Vejo Nicolás em você. E não posso ver você morrer também. Então vá. Mais uma vez, Sylvester o ignorou e se concentrou no escudo, mas uma maldição audível escapou de sua boca desta vez. Droga. Falaremos sobre isso mais tarde. E não desista de mim depois que arrisquei tudo para salvá-lo, quando foi você quem se ofereceu para este suicídio. Então cale a boca e viva, e me veja crescer forte. Sylvester agarrou-se a ele e se concentrou em sobreviver. Sir Doloren seguiu impotente as instruções e se preparou para se mover. Ele estava frustrado porque Sylvester não estava ouvindo suas palavras, mas sabia que não havia muito que pudesse fazer. Esse menino era muito teimoso. Enquanto isso, Sylvester tinha uma nova preocupação em mente. Ele estava perdendo a visão por algum motivo, e o uso contínuo de magia de luz havia drenado sua energia mágica. Foi uma surpresa para ele como ele ainda estava vivo. Mas, felizmente, o escudo de luz ainda estava forte. Prepare-se para se mover novamente. Ele instruiu não Sir Doloren, mas Mirage. Ele queria se apressar porque Sir Doloren não parecia bem. Espere. Por favor, me salve. De repente, uma terceira voz veio. Foi fraco, mas compreensível. Sylvester o reconheceu imediatamente. Arcebispo não morreu? Como ele sobreviveu até agora? Quando Sylvester encolheu o escudo de luz para o tamanho de sua altura e comprimento que cobria o corpo de Sir Doloren e Mirage, ele viu um homem correndo em sua direção com uma lanterna mágica na mão. Foi como ele esperava, Arcebispo Lucas. Mas o homem parecia gravemente ferido, pois havia um corte profundo no ombro esquerdo do velho. O rosto tinha o mesmo horror que Sylvester tinha antes. Como a criatura estava ocupada atacando Sylvester, ele gritou para parar o homem. Espere. O arcebispo assentiu e mostrou 3 pequenos cristais brilhantes. Ele tinha 3 deles brilhando em luz branca brilhante. Ótimo. Continue brandindo-os e caminhe em minha direção. Sylvester instruiu o homem confuso e em pânico. O arcebispo apressadamente e desajeitadamente correu em direção ao escudo de Sylvester com as pedras na mão. A criatura não podia atacá-lo, pois os cristais do solário foram carregados pela concentração de um feixe de luz solar com lupas por 7 dias e sua presença por si só era uma maldição para a criatura. Eles tinham 1 tonelada de partículas de solarium, que ameaçavam a criatura.
Mas era como um elixir aos olhos de Sylvester, pois Solarium era como uma dose saudável de cafeína e adrenalina para os bruxos. Eles poderiam curar e reabastecer energia. Mais rápido, arcebispo. Sylvester ampliou seu escudo para permitir que o homem entrasse e fosse uma trégua de sua miséria. Antes mesmo que a criatura percebesse que havia outro peixe no mar, o arcebispo já havia pulado no escudo de Silvestre, caindo bem aos pés deste. O velho parecia quebrado, assustado. Era compreensível. Afinal, raramente existem seres que possam ameaçar alguém do posto de arcebispo. E aqui, este homem foi totalmente derrotado e impotente contra a criatura. Sylvester também notou algumas marcas de buracos nas costas do velho, o que significava que ele também estava infectado. Como ele ainda está vivo? É devido ao seu posto mais alto. Dê-me os cristais do solário, arcebispo. Estou exausto. Sylvester gritou por socorro. Aqui. O arcebispo Lucas entregou a ele todos os 3 cristais do solário. Sylvester usou um colocando na boca e quebrando-o com os dentes. Ele jogou um sobressalente em Sir Doloren, que estava prestes a desmaiar. E assim que a energia voltou dos cristais, Sylvester sentiu sua visão melhorar um pouco. Mas seu corpo permaneceu tão magro quanto um momento atrás. Toda essa nova energia está indo para fazer o escudo. Ele olhou para Sir Doloren. O rosto do último também parecia melhor. Então havia Mirage, obedientemente sentado perto do colarinho de Sir Doloren, preparado para começar a puxar a qualquer momento. Sylvester respirou fundo e olhou para o arcebispo Lucas. O homem estava respirando pesadamente enquanto estava sentado no chão. Não há outra maneira. De repente, ele levantou o pé e empurrou o arcebispo para o escudo de luz. O homem ficou em estado de choque e pânico. O que você está fazendo, favorita de Deus? Você já viveu o suficiente. Me desculpe, não há espaço para 3. A realidade surgiu em sua mente. Ele estava enfraquecido e não conseguia nem lutar contra o pé de Sylvester. Ele realmente chorou de medo e angústia impotente. Por favor, não faça isso comigo. De repente, o cheiro fétido de carne podre atingiu o nariz de Sylvester. A amargura de antes ainda estava presente, então combinada com isso, era uma sensação de vômito. E ele sabia o que era. Era o cheiro de tristeza, alguém quebrado. Semelhante à elfa que ele viu anos atrás. Doía seu coração saber o que estava fazendo com o homem. Mas Sylvester não podia jogar fora a racionalidade e arriscar a morte de todos. Ele não era o salvador de todos. Eu vou me lembrar do seu sacrifício. Não. Bom, Sylvester chutou e agitou seu escudo apenas o suficiente para jogar o arcebispo fora da proteção. A criatura também foi alertada por ele e voltou seu olhar para o humano que caiu. Por outro lado, sem perder um momento, Sylvester aproveitou a oportunidade para agarrar o colarinho de Sir Doloren e sair correndo. Quanto mais distância ele pudesse cobrir antes de ser pego novamente, melhor. Ele não tinha tempo para pensar no homem que jogou para uma morte dolorosa. Sua própria sobrevivência era a coisa mais importante agora. Sir Doloren viu tudo enquanto era arrastado, como o arcebispo usou o último pedaço de sua magia para fazer um escudo de terra ao seu redor. Mas isso apenas desacelerou a criatura por alguns segundos quando ela começou a cavar. E essa briga deu a eles momentos preciosos para chegar mais longe. Então, no 10º segundo, o escudo da terra se abriu e a criatura esfaqueou o arcebispo uma dúzia de vezes. Puxou o corpo para fora e cortou a cabeça com sua mandíbula larga. Está chegando. Sir Doloren alertou. Reagindo, Sylvester desacelerou novamente e encarou a criatura para reforçar o escudo. Ele continuou cantando mais hinos e garantindo mais luz. Mirage também estava de volta ao trabalho quando começaram a fazer um progresso lento e constante. Eu me pergunto quanto tempo se passou aqui. Espero que a ajuda chegue quando eu chegar. Bom. 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 A criatura continuou batendo no escudo, mas sem sucesso. Sem mencionar, Sylvester também usou o último cristal Solarium restante agora e se sentiu muito melhor. Então tudo o que ele tinha que fazer agora era esperar que sua energia se esgotasse,
ver a criatura atacar e continuar andando. Espero durar até o fim. Terra Santa. O bispo que partiu de Goldstone no barco chamava-se James. Ele usou o Downstream para acelerar o tempo gasto. Ele também usou sua magia do vento para fazer o barco ir mais rápido e chegar à Terra Santa em um tempo recorde de 7 horas. Sendo um homem de posição de bispo, ele rapidamente correu para se encontrar com São Wazir, se não com o Papa. Mas, felizmente, ele soube que uma reunião do Conselho do Santuário estava acontecendo. Então ele correu para lá, para o palácio do Papa. Ele só foi autorizado a entrar depois de explicar tudo às sentinelas. Mesmo assim, as sentinelas tiveram que primeiro obter permissão de dentro. Ao fazer tudo isso, ele desperdiçou minutos preciosos e se apressou. Ele não esperou e correu para as câmaras sagradas assim que viu a sentinela saindo. Então, sem esperar por nenhuma gentileza, ele exclamou: Goldstone! Um Bloodling tomou as cavernas. 2 bispos morreram, e o arcebispo foi deixado sozinho com um cavaleiro ferido chamado Sir Doloren. Eles provavelmente morreram também. Peço ajuda imediata. É muito poderoso. De repente, o Papa se levantou e sua expressão mudou para preocupação. E o favorito de Deus? Diácono Sylvester Maximilian? Bispo James respondeu. Ele estava do lado de fora da caverna quando eu saí. Você contou a ele o destino de Sir Doloren? O grão-senhor inquisidor perguntou de repente. Sim. O Papa respirou fundo, preocupado. Eu conheço. Este rapaz é tão teimoso quanto eu. Receio que ele mesmo possa entrar na caverna. Mas como um Bloodling apareceu tão perto da Terra Santa? O que estava acontecendo naquela mina? Saint-Cyr, o principal Spymaster, respondeu a isso. Mineração e morte andam de mãos dadas, sua santidade. Milhares de escravos perderam suas vidas em veias colapsadas e foram enterrados vivos nos últimos séculos. Eu acho que seus cadáveres nunca foram desenterrados, e um sangue nasceu ao longo do tempo. Apenas começou a atacar agora porque parece poderoso. O diácono Sylvester não pode lutar contra isso em nenhuma situação. Preciso que alguém vá lá imediatamente e resolva essa confusão. São Cetro. O Papa olhou para seu braço direito, o homem supostamente apenas mais fraco que o próprio Papa. Eu vou. Mas o grão-senhor inquisidor se ofereceu. Sir Doloren merece um enterro adequado. O Papa assentiu. Tudo bem então, Lorde Inquisidor. Chegue lá imediatamente. Use todos os meios que você deve. Vou tomar o rio, Santo Padre. Saint-Cyr objetou. Um barco rio acima. Vai atrasá-lo, Lorde Inquisidor. Mas o Lorde Supremo Inquisidor apenas zombou, pois sabia de onde vinha essa ingenuidade. Nem todos os membros do Conselho do Santuário eram homens de força suprema. Muitos foram excepcionais apenas em seus respectivos campos, como este Saint-Cyr, o mestre dos espiões. Não tema, Saint-Cyr. Para um homem de nossa força, nada é impossível, e não se esqueça, meu fogo não deixa nada improvável. Vou me despedir. Twitch Pop capítulo 43. Quanto tempo se passou? Era desconhecido. Quanto tempo restava antes de sua morte? Sylvester também não sabia disso. O que ele sabia era que suas mãos pareciam um esqueleto e a saída estava próxima. Eles estavam rastejando em velocidade de caracol por tanto tempo que suas ações agora eram robóticas. Sylvester manteve o foco no escudo, não permitindo que a criatura os tocasse. Mirage estava exausto, mas continuou puxando Sir Doloren. Os 3 estavam completamente exaustos e não queriam fazer nada além de descansar depois de sair. Para o inferno com o exame, para o inferno com esta mina. A essa altura, Sylvester havia dominado como endurecer sua magia de luz. Ele provavelmente também poderia fazer pontas com ela, mas não se sabia se isso machucaria as pessoas comuns. E ele não tinha mais magia para experimentá-lo nesta criatura. Só um pouco mais. Ele disse. Não se sabia se ele estava motivando a si mesmo ou aos outros 2 com ele. Sua visão começou a ficar embaçada há muito tempo, mas tudo o que ele sabia era em que direção caminhar. Suas pernas gritavam para seu cérebro parar,
Mas ele se forçou. Tudo graças à força mental que herdou de experiências passadas. Aí. Estamos perto. Sylvester notou um bloqueio gigante na frente. Era a pedra na entrada da caverna. Mas agora ele tinha uma nova dor de cabeça. Ele precisava gritar para movê-lo, pois não tinha mais energia sobrando, nem mesmo para gritar. Ok, estamos quase lá. Quero que todos vocês gritem e abra ao mesmo tempo. Ele instruiu os dois. Abrir. 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 Sir Doloren olhou para a esquerda e para a direita em busca da terceira voz, pois ela vinha de perto de seus ouvidos. Isso o assustou, mas ele decidiu ignorar tudo o que acontecia na caverna. Algo o puxava, e ele sabia que Sylvester não queria revelar, então isso era o mínimo que podia fazer. Mais uma vez. Sylvester sussurrou. Abrir. 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 GR. Algum movimento aconteceu. O coração de Sylvester exultou com sua visão, e ele estava nas nuvens quando percebeu a luz do dia caindo do lado de fora. Sim. É dia. Espera, passei a noite inteira dentro de casa. Ele não poderia vacilar aqui. O fim sempre foi a parte mais crucial. A menos que ele estivesse fora, ele precisava manter seu foco no escudo. Espero que a ajuda tenha chegado. Só um pouco mais. Ele murmurou. Quanto mais perto chegavam da saída, mais louca a criatura ficava. Sylvester desejava aproveitar a luz do sol que se aproximava, pois isso significaria que a criatura não poderia segui-lo. Você sai primeiro. Vou manter o escudo de pé, a menos que todos nós estejamos fora. Urar! A criatura gritou por causa da crescente luz solar do lado de fora. Seus movimentos mostravam um toque de cautela. Seus 3 olhos vermelhos semicerraram um pouco os olhos, a luz estava fazendo seu trabalho sobre ele. Sylvester recuou lentamente em direção à saída e empurrou Sir Doloren para fora da brecha. Então, ele deu um passo para fora, depois as costas. Ele continuou olhando para dentro, para o rosto da criatura. Ele não tinha ideia se a coisa sentia emoções, mas com certeza notou um olhar de decepção. Ele sorriu e mostrou um dedo do meio para ele. O original. A favorita. Ele ouviu um grito alto chamando por ele quando caiu de costas em suas nádegas magras. Os raios intensos do sol batiam em seu rosto, revitalizando e fazendo-o sentir que havia encontrado uma nova vida. Eu odeio cavernas. Urai! Mas então, o grito da criatura ecoou novamente. Uma de suas pernas pontiagudas se projetava para fora da pequena abertura da entrada que ainda estava sendo fechada. Sylvester tinha caído do lado de fora, então ele ainda estava ao alcance dela. Ele viu a perna preta e amaldiçoou interiormente. Ele tentou levantar a mão rapidamente para criar o escudo mágico. Retorne ao seu reino, imundo. Do nada, uma voz alta ecoou. Bom, em seguida, um forte baque ressoou. Sylvester notou uma figura vestindo túnicas vermelhas sujas e uma viseira no rosto. O chapéu pontudo era o mesmo de 8 anos atrás, assim como o cajado na mão. Hoje foi a segunda vez em sua vida que ele se sentiu grato pela chegada desse homem violento. Vamos esperar que ele possa fazer alguma coisa. O grão-senhor inquisidor desceu do céu com fogo sob seus pés. Então ele correu para a frente e usou seu cajado para afastar as pernas da criatura. Craque! Ele não apenas pisou na perna, mas também a quebrou com um movimento. No entanto, isso foi apenas o começo, pois ele bateu o pé no chão e jogou a pedra gigante que cobria a caverna como se fosse uma pedrinha. Você não será bem-vindo aqui, imundo. Atreva-se a aparecer tão perto da minha terra santa, pecador. O grão-senhor inquisidor socou seu punho esquerdo livre em direção à caverna. Oxi! Ninguém viu o que aconteceu, mas tudo ficou vermelho. O punho liberou fogo de tal intensidade que explodiu na caverna como uma inundação. O som de tal movimento fazia as tempestades mais fortes parecerem um pequeno assobio. Brum! Todos os cumes das montanhas nas proximidades explodiram e começaram a cuspir fogo como se fossem vulcões. O fogo foi tão alto que deixou as nuvens vermelhas, fazendo parecer que o mundo estava acabando. A violência foi sem precedentes.
Sylvester nem sabia que tais coisas poderiam ser humanamente possíveis. O homem aqui nem parecia estar lutando e simplesmente queimou todo o sistema de cavernas nas montanhas. Vá embora, imundo. O grão-senhor inquisidor explodiu com grande raiva. O fogo pareceu ressoar com a raiva e ficou vermelho escuro, adequado para um homem chamado Crimson Fear, o terceiro guardião da luz. As pessoas de Goldstone, mesmo aquelas de aldeias a dezenas de quilômetros de distância, caíram de joelhos e oraram. Aqueles que não sabiam que esse fogo estava vencendo o mal sentiram que era a ira de Solis. Então eles oraram, choraram, ricos ou pobres, nobres ou não, deixando de lado seu orgulho. Estando tão perto, Sylvester sentiu seu coração disparar com uma nova inspiração. Seus olhos, sempre dourados, agora estavam vermelhos pelo reflexo ardente. O calor do fogo era tão quente quanto o abraço de uma mãe. Ele não sabia o que havia acontecido com a criatura lá dentro, mas calculou que nem mesmo suas cinzas haviam sobrado. Ele sentiu um impulso, um desejo profundo ali mesmo. Isso era o que ele queria, o que precisava. Este era o caminho para uma vida pacífica. Força. Força suprema, eu quero. Para ser capaz de remover todos os problemas da vida com um aceno de mão, ele sabia que tinha talento para ir além do Inquisidor Intilord, e não conseguia nem imaginar que poder seria isso. Agora eu sei por que o Papa é tão temido e reverenciado. O grão-senhor Inquisidor começou a entrar na caverna ao lado para garantir que seu fogo fizesse o trabalho. Ele passou pelo corpo de Sylvester, olhando para ele. Não se sabia que rosto o homem forte escondia atrás da viseira, mas Sylvester sentiu o aroma ardente e pungente de raiva e uma mistura de calafrios com medo. Lentamente, o homem desapareceu de vista, mas as dezenas de picos de montanhas continuaram rugindo com fogo. Foi realmente o inferno na Terra, e apenas um homem o causou. O que acontece se todos os guardiões da luz se unirem? Quão fortes são os outros reinos? Sylvester se perguntava muitas coisas. Mas uma coisa que ele notou foi sua incapacidade de se mover. Seus olhos também começaram a se fechar lentamente, a exaustão finalmente cobrou seu preço e a adrenalina perdeu o efeito. A favorita. Chefe Marigold veio correndo para ajudar. Coloque Sir Doloran em segurança. Ele está infectado. E traga-me um pouco de comida. Ele demandou. A essa altura, a equipe que havia partido com o Lorde Supremo Inquisidor chegou e assumiu a situação. Havia 3 curandeiros e mais 5 inquisidores de vários níveis que Sylvester ignorou. Os curandeiros rapidamente o pegaram nos braços e correram em direção ao mosteiro. Parecia haver uma sensação de pressa nos olhos do curador. Sylvester notou mais por seus sentidos, um gosto de tangerinas, ansiedade. Isso significava. Por que eles parecem tão preocupados? Ele se perguntou. Ele queria perguntar, mas percebeu que não conseguia mais abrir a boca. Até mesmo seus braços e pernas estavam dormentes enquanto simplesmente balançavam com o movimento. Seus globos oculares podiam se mover, no entanto. O que aconteceu? Em questão de minutos, ele se viu em uma cama confortável e macia no mosteiro, e sentiu vontade de fechar os olhos e simplesmente ficar em paz. Rápido. Chame o Lorde Inquisidor de volta. Precisamos da ajuda dele. Esse garoto. Não há mais músculos em seu corpo. Sua pressão sanguínea é inexistente. Olhe para ele, tão pálido. Tanta deficiência de solarium, como ele está mesmo vivo. O curandeiro que Sylvester pôde notar gritou para os outros 2 inquisidores. Sem músculos. A mente de Sylvester se perguntou. Mas ele sentiu que este não era o seu fim, pois podia sentir a energia reaparecendo lentamente em seu corpo. Espero que Sir Doloran esteja bem. Seria uma pena se depois de tudo isso. Com esse pensamento em mente, ele finalmente fechou os olhos. Não houve sonhos desta vez, pois até a mente queria apenas desligar de uma vez depois de inventar tantos hinos na caverna. Com seu cochilo, espalhou-se a notícia sobre a condição de Sylvester na cidade. O povo cercou o mosteiro, à espera de qualquer notícia. Eles mantiveram seus pequenos pingentes da insígnia da igreja em suas mãos, rezando pela recuperação. Alguns tinham comida saborosa com eles,
esperando que o favorecido de Deus comece. Mas graças a isso, Mirai conseguiu algo para comer. Em outras ocasiões, no entanto, Mirai já estava sempre sentado perto do travesseiro de Sylvester, de olho para que ninguém machucasse seu bebê adotivo. O Lorde Supremo Inquisidor logo retornou após sua pequena excursão nas montanhas e ajudou na cura. A magia de cura simples de um grande mago geralmente era mais eficaz do que os feitiços avançados de um curandeiro comum. Assim, o homem se sentava dia e noite ao lado de Sylvester, lançando magia a cada 15 minutos para fornecer um aumento gradual de Solarium ao corpo. Este foi um problema com a deficiência de Solarium. Se alguém fosse curado abruptamente, explodiria as veias e mataria o paciente. Sir Doloren, como você pode ser tão descuidado, deixando o favorecido de Deus ser tão imprudente? O grão-senhor inquisidor repreendeu um homem, deitado na cama ao lado de Sylvester. Mas ele parecia muito melhor, pois tudo o que havia perdido era sangue. A infecção das facadas ainda estava lá, no entanto, pois isso exigiria um ritual de raios de sangue para curar. Fora isso, ele estava bem arrependido. O arcebispo Lucas ordenou que eu seguisse. Eu deveria ter recusado. Não importa o que. Sir Doloren respondeu tristemente, a culpa se intensificando depois de ver o corpo magro de Sylvester. Os olhos do grão-senhor inquisidor por trás da viseira brilharam em vermelho enquanto ele lançava outro feitiço de cura em Sylvester. De fato, Sir Doloren, você poderia ter nos custado o futuro de Fight com suas ações. Mas devo aceitar que a culpa está em mim também. Ver você não teve nada a ver com isso, meu senhor. A culpa é minha. Sir Doloren deixou escapar em pânico. O grão-senhor inquisidor balançou a cabeça. Não, eu deveria ter previsto alguém tentando dar ordens a você com seu alto escalão. Talvez devêssemos reconsiderar sua posição na igreja ao retornar. Ninguém deve ter permissão para pedir ajuda ao favorecido de Deus. Seus deveres são para com a fé e então ele, é isso. O grande homem olhou para Sylvester em seguida. Por enquanto, esperamos que esta corajosa criança de Solis se cure. É um milagre que ele tenha sobrevivido a esta provação. Verdadeiramente, uma criança abençoada. Twitch Pop capítulo 44, Memórias de Sir Doloren. Já se passaram 6 dias e Sylvester ainda não acordou. Pela graça de Solis, ele está clinicamente saudável, mas a exaustão do Solarium afetou sua mente. O grão-senhor inquisidor voltou para a Terra Santa, mas os curandeiros estão aqui, mantendo um olhar atento. Lamento o que aconteceu e, se soubesse que ele iria tão longe por mim, teria rejeitado a ordem do falecido arcebispo Lucas. Este menino de apenas 8 anos, que deveria estar aproveitando sua infância descuidadamente, sob nossa proteção, é aqui forçado a lutar para proteger os outros. Enche meu coração que ele pense que sou tão importante para ele, o suficiente para colocar sua própria vida em risco. Parece que não era só eu que me sentia apegado depois de 8 anos protegendo, alimentando e limpando ele. Ele me lembra tanto meu filho, Nicolás. Tanto que não consigo deixar de pensar, e se eles ainda estivessem vivos? Mas sinto que Sylvester também tem muitos segredos. Alguns deles chegaram ao meu conhecimento durante esta provação recente. Mantê-los em segredo para ele é o mínimo que posso fazer para pagar essa dívida de vida que agora devo. Quando ele realmente sentir que sou confiável, acredito que ele os compartilhará comigo por conta própria. Até lá, darei tudo para protegê-lo, mesmo que me custe a vida, pois ele é o futuro da fé, como disse o Senhor Inquisidor. Ele é o bar. O que você está escrevendo? Sir Doloren se virou para olhar a cama de Sylvester, entusiasmado com a voz que, sem saber, desejava ouvir novamente. Mestre Maximilian, por favor, espere. Vou chamar os curandeiros. Não, espere. Chame o cozinheiro. Estou com tanta fome. Além disso, não precisa se preocupar, estou bem e ótimo. Sylvester levantou a mão para olhar. Pelo fato de minhas mãos não serem mais pele e osso, acho que estou curado. Baque. De repente, Sir Doloren caiu de joelhos e manteve a cabeça baixa perto da cama.
Mestre Maximilian, perdoe-me pelo que aconteceu com você. Seu bem-estar era meu dever, e falhei miseravelmente nisso. Esqueci que meu dever é maior do que meros exorcismos. Esqueci que meu primeiro e principal dever é para com você. Eu aceitará qualquer punição que julgar adequada. Sylvester se deslocou para a beira da cama e então deu um tapa na careca de Sir Loren. Você mancha o trabalho que fiz para salvá-lo fazendo isso, Sir Loren. Levante-se. Sir Loren levantou-se e sentou-se num banquinho de madeira ao lado da cama. Mestre Maximiliano. Sylvester levantou a mão para gesticular para que ele permanecesse quieto. Valeu a pena. Não me arrependo de ter entrado lá para salvá-lo. Você teria uma morte lenta e depois teria sido comido por aquela coisa. É um triste fim para um cavaleiro. Mas há uma punição em que posso pensar. Eu aceitarei qualquer punição, Mestre Maximiliano. Sylvester sorriu e ordenou. Você deve obedecer meu comando de agora em diante. Eu não preciso de você colocando sua vida em risco desnecessariamente. Você estar vivo para mim é mais importante do que sua morte, lembre-se disso. Os olhos de Sir Loren de repente brilharam com uma pitada de emoção. Um sorriso apareceu em seu rosto quando ele assentiu. Eu juro seguir você até as profundezas do inferno se você me ordenar. Sentindo-se relaxado e muito melhor, Sylvester moveu-se um pouco para se acomodar na cama. Afinal, Mirage estava dormindo dentro do cobertor, enfiado entre o lado e o braço. Espero não ser reprovado no exame agora Outros estão vivos. Mais uma coisa, não conte a mamãe sobre o que aconteceu aqui. Senão ela vai ficar muito assustada toda vez que eu deixar a Terra Santa mais tarde. Ele pediu. Eu não vou, mas Lord Inquisidor estava aqui também. Ele curou você por 3 dias e 3 noites sem se mexer. Ele pode contar a ela. Sylvester não estava preocupado com isso. Ele provavelmente não vai. Ele é o homem que tem medo de que Xavier me segure, afinal. A última coisa que ele deseja é que ela se torne possessiva agora. Sylvester pensou, lembrando-se do ocorrido no palácio da Rainha Regina. Bater. Bater. Sir Loren rapidamente verificou a porta e recebeu uma bandeja cheia de boa cozinha com várias tigelas e pratos. Ele então colocou tudo na mesa ao lado da cama de Sylvester. Quanto tempo fiquei inconsciente? 6 dias, Mestre Maximiliano. Isso é muito, pensou. Qual era a gravidade da minha condição? Sir Loren franziu a testa de repente. Foi uma situação estranha. Você deveria estar morto pela aparência do seu corpo. Não há registro de alguém ser tão deficiente em Solarium quanto você, mas de alguma forma você estava melhorando sozinho. Mas a quantidade de sangue em seu corpo estava extremamente baixa e caindo constantemente, apesar de não ter ferimentos. Tivemos que alimentá-lo com ervas especiais para produzir mais sangue. Sylvester assentiu e decidiu não esquecer. Ao lançar o escudo, ele sentiu algo estranho acontecendo consigo mesmo na caverna. Quanto mais sua massa corporal secava e sua pele ficava mais pálida, mais magia ele sentia saindo. Pelas aulas de Xavier, ele sabia que em casos de exaustão do Solarium, os magos simplesmente caíam mortos depois de gastar tudo. Eles não ficam pálidos. Por favor, coma isso. Sir Loren deu-lhe um prato cheio de vários alimentos. Havia mingau de carne, suco de laranja, frutas e fígado assado de algum animal. Pegue um prato para você e coma comigo, Sir Loren. Não vou ouvir um não. Sylvester ordenou, sorrindo também, porque ele estava usando o voto que o homem fez não faz muito tempo. Suspirando, Sir Loren pegou um prato para si. Então ele orou antes de comer. O Solis, agradeço por sua graça e sua luz que nos manteve vivos. Obrigado pela boa recuperação do mestre Maximilian e por nos conceder este alimento. Que sua luz nos ilumine. Os dois silenciosamente começaram a comer depois disso. Sylvester estava secretamente alimentando Mirage também, deixando cuidadosamente cair pedaços de carne ao seu lado. Como eles eram? Sylvester perguntou de repente. Sir Loren sabia o que estava sendo perguntado. Ele deu um longo suspiro e olhou para a tigela de comida sem rumo. Doce. Gentil.
Ela era uma mulher incrível que acrescentou cores à minha vida monótona. Ela era minha alegria, a razão pela qual eu desejava ir para casa. Então ela me deu um filho, nascido alguns meses antes de você. O pequeno Nicolás, ele era uma criança com olhos inteligentes. Que é quando fui designado para trabalhar nos Reinos do Sul, tive a chance de voltar para casa, apenas para encontrar meu mundo arruinado. Os ombros de Sir Doloren caíram e as emoções o dominaram. Tudo o que eu encontrei foram suas cinzas, armazenadas pelo mosteiro da cidade. Os olhos de Sylvester também ficaram turvos ao ouvir a descrição. Ele sabia como era perder a família. Diana e seu filho ainda não nascido. Eram a felicidade de sua vida, até que se tornaram as memórias que o quebraram. No entanto, ele havia chegado ao seu fechamento antes de morrer. Você puniu os dois homens que causaram os tumultos? Ele perguntou. Sir Doloren balançou a cabeça. Havia mais de 200 pessoas envolvidas no incêndio naquela noite. O assunto foi presidido pelo barão da região. Ele considerou o caso insolúvel porque nenhum homem foi responsável por ele. No entanto, um candidato à eleição de Foxholm, o chefe da cidade, foi responsabilizado e punido com a morte. Mas acredito que foi uma farsa, já que o outro contendor era um parente distante do barão. Sylvester suspirou de decepção. Injustiça. Senhor Doloren, assim que eu terminar minha educação, vamos para a cidade punir os verdadeiros criminosos. Esses pagãos arrogantes e infiéis nunca devem ficar impunes, pois são como maçãs podres em uma árvore e continuam estragando as outras, manchando o nome de Solis. Não há necessidade. Sylvester interrompeu. Não é para você. É por uma questão de justiça. Onde está esse Foxon? No reino das terras altas, mestre Maximilian. Isso trouxe de volta algumas lembranças ruins para Sylvester. Ele também nasceu no reino das terras altas, em uma remota vila do sudoeste. Eu me pergunto como aquele curandeiro se saiu como o novo chefe da aldeia. Os dois então comeram sua comida silenciosamente. A pequena conversa trouxe de volta algumas lembranças para ambos. Alguns valem a pena estimar, alguns valem a pena suspirar. No dia seguinte, Sylvester sentiu-se ainda melhor e decidiu que era hora de voltar e tratar do exame. Ele também desejava ver quantos outros favorecidos de Deus sobreviveram. Assim, com os curandeiros da igreja, ele seguiu para a carruagem de luxo que pertenceu ao arcebispo Lucas. A cidade inteira veio se despedir. As pessoas pareciam muito mais felizes porque as minas estavam abertas novamente e podiam extrair ouro. Chefe Marigold, sendo um pouco extra, começou a chorar e abraçou Sylvester. Favorecido, esta cidade será eternamente grata por tudo o que você fez. Já que temos mais ouro agora, por favor, aceite isso novamente. Sylvester nem resistiu e pegou um saco de ouro, desta vez não moedas, mas barras. Obrigado, chefe Marigold. Vou doá-lo para o templo. Também vou rezar pela paz e felicidade duradouras nesta aldeia. Ele não queria arrastá-lo por muito tempo, então ele cantou um hino muito curto para que as pessoas se lembrassem dele. Em seguida, repetiu os mesmos movimentos, transformando a mão e a nuca em uma lâmpada. Esta terra foi novamente intocada, os planos da família do mal foram frustrados. Desejo um calor eterno e duradouro aqui. A alegria pode permanecer por 100 anos. Não temo o mal das trevas ou interior. Continue orando e fique longe do pecado. Solis deve limpar sua mente do tumulto. Que sua santa luz nos ilumine para sempre. Nós somos abençoados. As pessoas se ajoelharam e viram Sylvester entrar na luxuosa diligência. Então, sua diligência foi escoltada com 2 cavaleiros inquisidores em cavalos solteiros. Sylvester continuou acenando com a mão até que a cidade desapareceu de vista. Com isso, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de peso sendo tirado de seu ombro. Isso levou mais tempo do que eu esperava. Finalmente, Sylvester relaxou no assento mácio onde o arcebispo uma vez se sentou. De fato, mestre pare. Argue. E agora? Sylvester se conteve para não praguejar ante a parada repentina da carruagem. Eles tinham acabado de se mudar de Goldstone,
Então era estranho que alguém fizesse algo suspeito aqui. Sir Doloren olhou para fora rapidamente. Uma troca de palavras estava acontecendo com os cavaleiros inquisidores na frente e mais uma dúzia de cavaleiros comuns a cavalo. Mas não demorou muito para que a diligência voltasse a se mover. No entanto, um dos cavaleiros inquisidores que o acompanhavam logo apareceu na janela para relatar. Quem eram eles? Perguntou Sir Doloren. Cavaleiros do Reino de Riveria, senhor. O Reino de Gracia declarou guerra a Riveria. Então os soldados de Riveria estão invadindo os locais estratégicos do Reino de Gracia, como esta cidade de mineração de ouro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.